Olá, bem-vindos ao meu canal Miriam Fátima Encontros com a Divina Misericórdia. Então, neste momentinho, vou pedir ao Espírito Santo para que ele possa me dar entendimento e dar entendimento a vocês também, para que ele nos dê a tua luz, o teu amor, para que possamos ser envolvidos pelo Espírito Santo neste momento, para ter entendimento e conhecimento das coisas de Deus, da misericórdia de Deus, o maior atributo de Deus. Conhecimento das coisas que Jesus passou e que Jesus nos deixou aqui através do Diário de Santa Faustina. Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa diletíssima esposa. A nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Então, hoje eu vou ler aqui o parágrafo de Santa Faustina, o parágrafo 1160, que diz assim: quando uma vez perguntei a Jesus como pode suportar tantos delitos e diversos crimes e não os castigar, respondeu-me o Senhor: para os punir, tenho a eternidade. Por agora, prolongo-lhes o tempo da misericórdia. Mas ai deles, se não reconhecerem o tempo da minha visita. Minha filha, secretária da minha misericórdia, estás obrigada não só a escrever e divulgar a minha misericórdia, mas também a pedir por eles a graça para que também eles bendigam a minha misericórdia. Então, que lindo que Jesus disse aqui para Santa Faustina. Então, Santa Faustina perguntou para Jesus como ele podia suportar tantos delitos e crimes. Então, ele disse: para os punir, tenho a eternidade. Por agora, prolongo o tempo da misericórdia. Porque Jesus, ele sempre diz aqui no diário que esta é a última tábua de salvação. É a última tábua de salvação. Então, nós temos que aproveitar esta visita de Jesus, como ele disse aqui. Essa grande, insondável misericórdia dele. Porque ele fala aqui: ai dele se não reconhecerem o tempo da minha visita. Minha filha, secretária da minha misericórdia, estás obrigada não só a escrever e divulgar a minha misericórdia. Estás obrigada não escrever e divulgar a minha misericórdia. Minha misericórdia. Um errinho aqui. Minha filha, secretária da minha misericórdia, estás obrigada não só a escrever e divulgar a minha misericórdia, mas também pedir por eles a graça, para que também eles bendigam a minha misericórdia. Então, Jesus está dizendo que não só para ela estás obrigada não só a escrever e divulgar a misericórdia dele, mas também pedir por eles a graça, para que também eles bendigam a minha misericórdia. Então, Jesus está me dizendo, está dizendo a vocês também, para não só divulgarem a misericórdia dele. Aqui no caso, ele pediu para Santa Faustina não só escrever e divulgar, porque é ela que escreveu o diário. Então, ele está falando não só escrever e divulgar. E para nós ele está dizendo não só para divulgar, mas pedir a graça para as pessoas, para o mundo inteiro, pedir a graça para que eles bendigam a misericórdia dele.
de Jesus, de Deus. Porque ai daqueles que não aproveitaram esta graça, esta minha visita, que diz ele. Ele está prolongando um pouco esse tempo da misericórdia, para ver se as pessoas voltam, os pecadores voltam para ele. Ele está prolongando esse tempo, porque esse tempo já era para ter terminado. Mas ele está prolongando porque a misericórdia é o maior atributo de Deus. Então, ele está dando mais esse tempo. E está pedindo para Santa Faustina, para mim e para vocês, pedir a graça para os pecadores, para nós pecadores, para que nós também bendigam a sua misericórdia. E vamos divulgar esta misericórdia. Vamos pedir a graça para que eles bendigam esta misericórdia, para que eles tenham conhecimento, desta graça, dessa insondável misericórdia de Jesus, para que eles tenham este conhecimento, para que nós, pecadores, os pecadores do mundo inteiro, possam ter conhecimento dessa grande, insondável misericórdia de Jesus. Jesus sofreu muito, muito. As pessoas não fazem menção de tanto que Jesus sofreu. Como diz a irmã Jane do Instituto Hesed, as pessoas vê Jesus crucificado, acham que é só que ele foi crucificado, tem coroado de espinhos, mas não. Jesus sofreu muito, nós não temos menção. Então, aqui tem este livro. Este livro, ele foi aprovado também pela igreja. Este livro é Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, de Ana Catarina Emmerich. Eu não sei, alemão, não sei se fala Emmerich ou Emmerich, mas quase certeza que é Emmerich. Ana Catarina Emmerich. Então, ela foi esta aqui, Santa Catarina Emmerich. Ela, Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus. Então, é um livro extraordinário que conduz a uma duradoura impressão da terrível agonia causada pelos sofrimentos de Nosso Senhor. Este é um livro que irá modificar os corações de pedra, precedendo a narrativa de suas visões, porque Ana Catarina Emmerich, ela tinha visões do nascimento de Jesus, então da paixão, glorificação, ela era visionária. Então, esta edição apresenta um resumo da vida notável de Ana Catarina Emmerich, de 1774 a 1824, uma mística estigmatizada e visionária. Ela também tinha os estigmas de Jesus, as chagas. Até o fim de sua vida, ela suportou os ferimentos de Cristo. Não se alimentava de comida, mas apenas recebia a comunhão eucarística, permanecendo em êxtase uma grande parte do tempo. Era durante o êxtase que ela testemunhava em visão os detalhes da vida de Nosso Senhor apresentados neste livro. O relato da irmã Emmerich sobre a paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, fiel à Bíblia, é tocante, edificante e surpreendente por ser profundo detalhamento, porque é cheio, rico em detalhes esse livro, é rico em detalhes. Baseado nas visões dessa grande mística, vida, paixão e glorificação do Cordeiro de Deus, narra em detalhes incríveis os sofrimentos horríveis suportados por nosso Salvador, em seu sobre-humano ato de redenção, destacando nessa narrativa a participação da Virgem Maria nos sofrimentos do Filho. Este livro dá ao leitor uma pungente compreensão do porquê Nossa Senhora é chamada algumas vezes
de nossa corredentora. É um ótimo livro, ele também é aprovado pela igreja e também, então, ele é rico em detalhes. Ela conta tudo aqui que Jesus sofreu. Esse livro, o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, foi tirado daqui deste livro. Então, como eu já disse nos primeiros vídeos que eu fiz, que quando passou esse filme, se não me engano, em 2004, muitas pessoas diziam que era exagero, que o filme foi exagerado, muito exagerado, mas não. Mas não. Esse filme foi tirado deste livro, pelas visões de Santa Catarina Emerick. Foi real, foi real. Porque os outros filmes que nós estamos acostumados não aparecem. Só aparece ali Jesus crucificado, algumas coisas, mas este filme foi profundo e foi tirado desse livro. E se fosse tirado tudo, então mais detalhes ainda, vocês iam dizer que seriam mais exagero. Mas não, não foi exagero. Jesus sofreu muito mesmo, muito. Então, o filme não é nenhum, como diz Santa Faustina, que sempre no diário dela, não foi nenhuma pálida imagem do que aconteceu realmente com Jesus. Então, eu vou ler aqui um pedacinho, que diz aqui sobre a agonia de Jesus. Agonia não, deixa eu me ver aqui. Vamos ler aqui a flagelação de Jesus. A flagelação de Jesus. Então ela diz aqui, Santa Catarina Emerick, ela diz aqui assim: vi várias vezes durante a flagelação apareceram anjos tristes em redor de Jesus. Ouvi a oração que o Senhor dirigia ao Pai Eterno. Ouvi a oração que o Senhor dirigia ao Pai Eterno. Jesus, neste momento ali da dor, ele dirigia, fazia preces ao Pai Eterno, dirigia oração ao Pai Eterno. No meio dos tormentos e insultos, oferecendo para expiação dos pecados dos homens. Tá vendo? Então ali Jesus nem pensava no sofrimento dele, mas ele pensava em nós, em nós. Ele oferecia ao Pai Eterno, no meio dos tormentos e insultos, oferecendo para expiação dos pecados dos homens. Olha a grande e insondável misericórdia de Jesus. Mas nesse momento, quando jazia, banhado em sangue ao pé da coluna, viu um anjo que lhe restituía as forças. Parecia dar-lhe um alimento luminoso. Então, ali Jesus, ele não estava vivendo como Deus, porque Jesus, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus. Mas ali Jesus estava vivendo como homem. Ele estava neste momento vivendo como homem. Por isso que Deus nos quis dar Jesus, o Filho dele, aqui para nos salvar. Ele como homem, ao mesmo tempo como Deus. Mas aqui ele vivia como homem, ele sofria como homem. Porque aqui, se no momento ele fosse Deus, ele mesmo podia se salvar. Mas neste momento é um mistério muito grande. Mas neste momento era como um homem. Então ele viu um anjo que lhe restituía as forças, parecendo dar-lhe um alimento luminoso. Santa Catarina tinha essa visão. Então se aproximaram novamente os carrascos e dando-lhes pontapés, dava pontapés, mandaram-no levantar-se, dava pontapés e mandava Jesus levantar-se, dizendo que ainda não tinha acabado com o rei. Querendo ainda bater-lhe, arrastou-se Jesus pelo chão para alcançar a faixa
Aliás, Jesus arrastou-se pelo chão para alcançar a faixa de pano e cobrir a nudez. Então, Jesus, ele ficou nu, mas tinha ainda ali um pedaço de pano, uma faixa de pano, e ele arrastando, já não aguentando mais, arrastando para pegar este pano para cobrir a sua nudez. Mas os perversos, acelerados, empurraram-no com os pés para lá e para cá, rindo-se de ver Jesus em sangrenta nudez. Vindo Jesus na sangrenta nudez, cheios de sangue. Nudez, arrastar-se penosamente, como um verme esmagado, para alcançar o pano e cobrir o corpo dilacerado. Os algozes ficavam, era rindo, era fazendo algazarra ali de Jesus, para com Jesus, e Jesus ali, sofrendo. Depois o impeliram a pontapés, debochando, né? Debochando de Jesus, chamando ele de rei, que ainda não tinha acabado com o rei, debochando de Jesus. Então, para alcançar o pano e cobrir o corpo dilacerado, ele ia arrastando. Depois o impeliram a pontapés e pauladas, a levantar-se sobre as pernas vacilantes. As pernas de Jesus já estavam vacilantes, não estava aguentando nada. Não lhe deram tempo de vestir a túnica, mas lançaram-la sobre os ombros e Jesus enxugou nela o sangue do rosto, enquanto o conduziram apressadamente ao corpo da guarda, dando uma volta. Podiam tê-lo levado por um caminho mais curto, porque as arcadas e edifícios em redor do fórum eram abertos, de modo que se podia enxergar o corredor sobre o qual jaziam presos os dois ladrões e Barrabás. Mas passaram com Jesus diante de sumos sacerdotes que gritavam. Então eles passaram por esse caminho mais longo para Jesus sofrer mais, e também na hora que passaram diante dos sumos sacerdotes, eles gritaram: leva-o à morte, leva-o à morte, e viraram a cabeça com nojo de Jesus, com nojo de Jesus. Conduziram-no para o pátio interior do corpo da guarda. Quando Jesus entrou, não havia lá soldados, mas escravos, soldados e marotos, à escória do povo. Então, Jesus sofreu muito, muito. Este livro é rico em detalhes. Se todos pudessem comprar para ler, para ter conhecimento como Jesus sofreu, e não dizer que foi exagero o filme, não dizer que foi exagero. Aquilo ali não foi nenhuma pálida imagem, como diz Santa Faustina sempre no diário, quando ela via algumas coisas, porque Santa Faustina também teve visão deste momento, igual Santa Catarina de Merique. Então ela diz, mas não foi neste momento que ela dizia uma pálida imagem. Estou dizendo assim, que em outras situações aqui, como aquele dia que eu li sobre o inferno, ela disse que viu ali só uma pálida imagem, que não tinha visto ainda o inferno ali mais profundo. Então, eu que estou dizendo aqui, né, que o filme de Mel Gibson não é nem é uma pálida imagem do que chegará ao real. Vi a Santíssima Virgem durante a flagelação do Redentor em contínuo êxtase, via e sofria na alma com indivisível amor e tormento. Porque ela ali não ficava gritando, chorando alto, não. Ela ali sofria na alma, com indivisível amor e tormento, no seu silêncio, no silêncio de Maria. Tudo quanto sofria o Divino Filho. Muitas vezes lhe saíram fracos gemidos da boca. Os olhos estavam inflamados de tanto chorar. Os olhos dela estavam inflamados de tanto chorar. Então, e ali Nossa Senhora, no silêncio dela, às vezes saía esses gemidos fraquinhos da boca dela. E ela sofria muito vendo ali seu filho.
Eu imagino assim, que Nossa Senhora, ela pensava quando Jesus era pequeno neste momento. Lá no filme mesmo mostra também, assim, quando Jesus ali cai na cruz, quando ele está carregando a cruz, ele cai. Aí no filme ele parece Nossa Senhora pensando em Jesus pequeno, que ele está brincando e cai. Aí Nossa Senhora deixa tudo e corre para acudi-lo e coloca ele no colo para acalentá-lo do tombo. Então, e eu também penso que ela ali naquele momento pensava em Jesus pequeno, que ela ali poderia carregar Jesus, colocá-lo no colo e dar todo alívio para ele. Porque naquele momento ali do sofrimento de Jesus, Nossa Senhora não tinha nem como chegar perto dele. Às vezes ela tentava chegar perto, mas ela não conseguia por causa da multidão. E aqui, fala que tem uma hora aqui, no livro que eu li aqui hoje, que Nossa Senhora chegou mais ou menos um pouco perto dele. Aí Jesus pegou o manto dele, enxugou, tirou o sangue dos olhos para fitar os olhos de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora deve pensar muito ali no momento da paixão em Jesus pequeno. Porque ele pequeno, ela poderia carregar, dar toda a segurança no colo para Jesus, dar essa segurança no colo de Jesus. Ela poderia fazer isso. Mas ele ali, ela queria aproximar-se dele, mas ali a multidão abafava ali, não tinha como. Comprimia, não tinha como Nossa Senhora chegar. Só no momento ali que Jesus estava já ali morto, que eles desceram o corpo de Jesus e ela colocou ele no colo, a cabeça dele no colo. Como tem a imagem de Nossa Senhora de Pietà, Nossa Senhora da Piedade, que é ali com Jesus no colo. E neste momento aqui, Nossa Senhora estava vivendo isso aqui, Nossa Senhora da Agonia. Neste momento, ali, a paixão de Jesus, ela vivia aqui, Nossa Senhora da Agonia, ela vivia esta agonia, porque ela queria chegar perto do teu filho, ajudar, limpar suas feridas, pegar teu filho, para que eles não fizessem isso com ele. Ela vivia esta agonia, mas depois ela conseguiu ali pegar Jesus, mas ele já estava morto, e ela colocou no colo. E aqui no livro de Santa Catarina Emmerich conta que ela foi e começou a tirar os espinhos de Jesus da coroa, que eram cravados mesmo, bem forte mesmo na cabeça de Jesus. Diz que tinha até uma pinça que conseguiram para ela. Ela ia puxando os espinhos, porque cravaram com toda força e crueldade. Então, é isso. Jesus sofreu. Jesus sofreu muito, muito. Nós temos que ter conhecimento disso e não dizer que é exagero. Jesus sofreu. Então, ele diz aqui, para Santa Faustina, ela diz: quando uma vez perguntei a Jesus como pode suportar tantos delitos e diversos crimes que não os castigar, e Jesus me respondeu. Então, hoje, naquele tempo lá, os algozes eram nós pecadores, nós que flagelávamos Jesus. Tem uma passagem aqui também da flagelação de Jesus no Diário de Santa Faustina, que ele diz que ali eram nós que blasfemavam, que flagelavam ele ali. Eram nós, eram sacerdotes, eram nós ali que flagelávamos Jesus.
era o pecado da impureza, o pecado da impureza que fazia Jesus ali sofrer. Então, eram nós que estávamos flagelando Jesus. E hoje ainda nós flagelamos Jesus, ainda coroamos Jesus, ainda martelamos ele com um prego, ainda fazemos que ele carregue esta pesada cruz, que dilacerou a sua carne e desnudou os teus ossos. Então Santa Faustina perguntou, para os punir tantos delitos e crimes que estão aí acontecendo no mundo. Imagina, no tempo, Santa Faustina também tinha muitos crimes e delitos, porque era o tempo da guerra. Ali estava tendo a guerra. E logo depois teve aqueles horrores em Auschwitz, lá na Polônia. Então, como para os punir tenho a eternidade, para os punir tenho a eternidade, por agora prolongo-lhes o tempo da misericórdia. Jesus, com essa insondável misericórdia, que esse maior atributo dele, que é a misericórdia, ele prolonga esse tempo. Mas ai dele se não reconhecer o tempo da minha visita, da minha misericórdia. Minha filha, secretária da minha misericórdia, estás obrigada não só a escrever e divulgar a minha misericórdia, mas também a pedir por eles a graça, para que também eles bendigam a minha misericórdia. Pedir a graça para que eles bendigam a minha misericórdia. Para que todos bendigam, que tenham para receber esta graça, como diz Jesus, mas também a pedir por eles a graça, a pedir eles a graça, para que eles bendigam a misericórdia, para que eles bendigam essa misericórdia, tenham conhecimento dessa misericórdia de Jesus, porque senão nós vamos perecer, gente, se nós não reconhecer essa misericórdia insondável de Jesus, que Ele está nos dando, está prolongando este tempo, mas Ele não vai aguentar por muito tempo, porque são muitos delitos, são muitos crimes, são muitas blasfêmias, são muitas profanações que estão fazendo com Jesus. Os pecadores do mundo, são tantos abortos. Ontem eu vi um vídeo que eu fiquei horrorizada, como eles fazem com aborto nos Estados Unidos. São milhões de abortos. Milhões de abortos. E o que eles fazem? Na maior frieza. Às vezes chega as mulheres lá chorando e eles na maior frieza. Na maior frieza, como se não fosse nada. Como se não fosse nada. Fala que aquilo ali é só uma bolsa de célula. Que aquilo ali não é um feto, não é uma criança que está em desenvolvimento, não. Diz que é uma bolsa de célula, que pode tirar, pode abortar, porque aquilo ali é só uma bolsa de célula. Olha que horror, que horror. É um testemunho de uma jovem que fez 3 abortos. Agora ela voltou para a igreja. Jesus foi misericordioso para ela. Então, ela recebeu essa misericórdia insondável de Jesus, porque ela já sofria ali, ela já sofria com depressão, teve anorexia, teve várias coisas, porque ela ficava com a consciência pesada. Mas é lindo o relato dela neste vídeo, muito bonito. Ela ali já mesmo no fundo do poço, só carne e osso. Só osso e carne, como que diz? Agora perdeu aqui. Estava magérrima, estava com anorexia. Então, a pele e osso, né? Pele e osso. E ali no momento que ela já estava mesmo ali, no fundo do poço, drogada, mexia com droga e tudo mais, veio uma jovem
e disse para ela, chegou perto dela e disse: Jesus te ama, Jesus te ama. Naquele momento ela sentiu, né? Ela sentiu a misericórdia de Deus, ela sentiu a misericórdia de Jesus. Então ali depois ela foi só, e a mãe dela não era da igreja, e depois ela ficou sabendo que a mãe dela voltou para a igreja, entrou para a igreja católica e rezava por ela esses anos todos. Então a oração da mãe. E ali apareceu, disse que era uma jovem, loira, bonita, de olhos azuis, que era garçonete da lanchonete que ela estava perto, e chegou perto dela e disse: Jesus te ama. Neste momento ela foi tocada pela misericórdia de Jesus. Então Jesus está prolongando este tempo para que todos conheçam a misericórdia de Jesus. Então são muitas coisas, são muitos crimes, muitos delitos, muitos abortos, muitas blasfêmias, muitas profanações, muitas coisas que acontecem, muitas. Então é isso. Voltemos para a misericórdia insondável de Jesus. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. A misericórdia é o maior atributo de Deus. Então, e que todos